Olá, está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. E no facebook.com/Visual TV Brasil você fica por dentro de mais notícias do nosso programa e do universo da acessibilidade. Com a economia em crise e o alto índice de desempregados, não tem jeito. Boa parte da população se endivida mesmo. Você acompanha agora algumas dicas para renegociar essas dívidas ou até mesmo migrá-las para outra instituição bancária com juros menores. A população enfrenta uma situação difícil. Os juros estão altos, os preços de produtos e serviços só aumentam e o salário parece não dar conta das despesas até o final do mês. São gastos com saúde, educação, transporte e alimentação. Se você tem dívidas, precisa aprender a negociar com os credores. Nesse momento, todo cuidado é pouco. Algumas instituições financeiras até aceitam renegociar a dívida, desde que você também contrate algum serviço oferecido por ela. No final das contas, você pode estar contratando uma segunda dívida sem saber disso. Esse tipo de operação é conhecida como venda casada e é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Antes de renegociar a dívida, verifique se o contrato contém alguma irregularidade. É que certas operações podem embutir taxas extras consideradas ilegais. Também vale revisar o cálculo do saldo devedor. Essa economista dá algumas dicas de como renegociar seus débitos. Essa é uma negociação complicada porque é uma correlação de força desigual entre banco e cliente, mas é importante considerar que também que existe uma quase concorrência nesse mercado e é possível você fazer a portabilidade. No entanto, é importante observar a taxa de juros e considerar o fato de que, se você aumenta o número de parcelas, você tende a aumentar o custo desse financiamento. Hoje o Visual vai conversar com o engenheiro agrônomo Luiz Tadeu. Ele sofreu um acidente grave de carro e teve os movimentos das pernas prejudicados. E hoje usa muletas para se locomover. Atualmente, Luiz Tadeu viaja pelo mundo como uma forma de terapia. Olá, Luiz Tadeu, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Visual. Depois do acidente, você decidiu viajar pelo mundo. E como foi dito aqui, né, até como uma forma aí de terapia. Como é que surgiu na sua vida essa ideia? Essa ideia surgiu por acaso, porque após o acidente de carro, eu passei 4 anos em cima de leitos de hospitais e leitos na minha cama em casa, e eu não tinha nenhuma perspectiva de sair pelo mundo. Foi uma coisa que surgiu porque meus filhos foram morar na Europa e logo após o período de convalescência, eles me convidaram para ir lá. Eu relutei um pouco porque não tinha muita segurança, eu não tinha segurança para atravessar uma rua, imagina pegar um avião para atravessar oceanos. E quando eu saí pela primeira vez, que eu fui ao encontro deles, eu vi que dava para a gente começar a andar. Você notou que você tinha capacidade para fazer isso? Você teve quem te ajudasse? Como é que foi isso? Eu estava com um filho e fui ao encontro de outro que morava na Irlanda. Sim. Então, eles dois foram os que me auxiliaram inicialmente nessa caminhada. Quantos países você já conheceu? 110 países. 110 países? É. Segundo a ONU, nós temos 194 países pela classificação da ONU e eu estou chegando à minha meta inicial prevista de 120 países agora na minha próxima viagem. Sim, então faltam só 84, você vai visitar mais 20? Pronto. Aí vão faltar 64. 64 para... Conta pra gente como tem sido essa experiência, por favor, Luiz. Eu digo sempre que meu slogan de vida é o seguinte: terra, aproveite enquanto você está em cima dela. Sim. Então, quando comecei a andar pelo mundo, que eu não tinha nenhuma ideia de como é que seria, o que eu faria, eu não tinha segurança. Hoje eu digo sempre que não existe nenhum país no mundo que eu não vá. Qualquer país, por mais longínquo que ele seja, eu tenho esperança de conhecê-lo. Agora eu estou me programando para ir para as ilhas de Fiji e Vanuatu e Samoa, que são mais distantes ainda. Então, respondendo a sua pergunta, hoje eu olho para o mapa mundo e digo, é um desafio a mim ir cada vez mais longe. E como a gente falou aqui antes, funciona mesmo como uma terapia? Funciona como uma terapia, funciona como uma superação, e é isso que hoje eu estou passando para as pessoas, porque eu comecei a dar palestras em cima disso. Você dá palestras de? Eu dou uma palestra de motivação, sobre motivação, e mostrar para as pessoas que eu que tenho essa deficiência, consegui me superar.
através de um planejamento, através de foco, de colocar isso como meta, qualquer pessoa pode superar, não só para a viagem, mas ela pode fazer o que ela quiser desde que ela tenha um planejamento prévio. E não só com a sua deficiência física, também outras deficiências também, não é isso? Eu disse para você antes que eu tenho 3 deficiências. Uma é a física, a outra é a da língua, porque o meu inglês é muito ruim e eu me aventuro a sair de casa com mesmo esse meu inglês, ele não me trava, ele não me impede de viajar. E a terceira é a que a maioria das pessoas tem, que é a deficiência econômica. Eu tenho sonhos profundos e bolso raso. Tá certo. Você, com toda essa experiência de viagem, você deve ter tido aí, pelo seu caminho, pontos positivos, né, nas viagens, acho que a maioria deve ser, e também alguns pontos negativos. Conta pra gente alguma experiência que não tenha saído a contento ao seu sabor. Eu não diria pontos negativos, eu diria o seguinte: nas minhas andanças pelo mundo, uma pessoa que faz o que eu faço é como colecionador de figurinhas. Ela não quer repetir figurinha, porque figurinha repetida não enche algo. Eu simplesmente não iria a algum país que eu já fui, porque o sistema de política é muito difícil, diferente do nosso. Sim. É difícil de você entrar, há muita corrupção nesses países e tudo mais. Mas serviu como experiência. Ou, assim, culturas muito fechadas. Também você passou por alguma experiência que não tenha sido agradável? De culturas fechadas, sim. Eu já fui a algum país do Oriente Médio que tem de culturas fechadas. Mas eu não entrei em alguns países que hoje são problemáticos, como o Afeganistão, sim, a Síria, o Iraque, ainda não. Eu estou me programando agora na minha próxima viagem, que são os 10 países que faltam para fechar a meta de 120, eu vou para o Paquistão, sim, que é um país mais diferenciado. É verdade. E falando nisso, como é que você escolhe os destinos? Você senta e começa a avaliar que tipo de viagem você quer fazer? Como é que você escolhe? Eu sou muito simplista nesse sentido. Coube no bolso, dá para viajar. Não coube no bolso, é caro. Então eu fico pesquisando preços na internet, em todos os lugares, e aí eu sempre levo em consideração as promoções daquela época que são disponíveis. Eu tentei ir à Rússia várias vezes, não consegui ir à Rússia. Mas em 2 ocasiões diferentes apareceram passagens com preços muito bons e na época de carnaval, enquanto todo mundo está pulando no calor de 40 graus aqui no Rio de Janeiro, lá no meu Maranhão, eu peguei menos 15 graus no frio de Moscou, na Praça Vermelha. Então, por quê? Porque naquela época havia um contrafluxo em que as passagens estavam muito baratas. Sim. E eu aproveitei essas passagens. Bom, então falando nisso, qual é o seu próximo passo, ou melhor, qual é o seu próximo voo? O meu próximo voo eu estou planejando agora, estarei de férias em abril. Sim. E aí no começo de abril eu vou para a Ásia. Durante o mês todo de abril eu desço primeiramente em Bangkok, que eu já conheço, que é a capital da Tailândia. E depois eu vou fazer um roteiro por 10 diferentes países que eu não conheço. A gente não pode deixar de perguntar uma coisa que você falou aí do bolso raso. Você tem algum tipo de apoio financeiro, algum patrocínio? Ainda não. Ainda não. Eu estou caminhando para ter um blog de viagem para explicar para as pessoas a possibilidade de cada um de viajar com um preço menor. Eu sempre digo que qualquer um pode viajar tão barato quanto eu, mas dificilmente mais barato do que eu. Por quê? Porque eu aprendi a pesquisar preços na internet e esses preços eu fui cada vez mais, até porque tudo na vida é uma questão de informação. Se você tiver a informação certa, você chega a seu objetivo mais rapidamente. Você, como um espectador privilegiado, eu não posso deixar de te perguntar o seguinte: quais os países que investem mais em acessibilidade? Você notou isso, conseguiu pesquisar isso? Sim. Os países de primeiro mundo, ditos de primeiro mundo, que são mais avançados tecnologicamente, esses países basicamente têm melhores condições de acessibilidade para os seus habitantes. E nós temos países na América do Sul muito menores do que o Brasil, com menos recursos econômicos que o Brasil, mas são melhores do que o Brasil. Mais acessíveis. Mais acessíveis. O Peru é muito mais acessível, você tem rampas em todos os lugares. Na Bolívia mesmo, a Bolívia tem um PIB menor do que qualquer estado brasileiro. Sim. E você vê lá que eles têm preocupação com isso. Aqui no Brasil, notadamente no meu estado, na minha cidade, São Luís do Maranhão, a maioria das pessoas, na maioria dos casos, nós não temos rampa. As calçadas são quebradas. Então, isso dificulta muito
a nossa acessibilidade, a pessoa querer se locomover. Eu não ando de muleta, eu ando de muletas, eu não ando de cadeira de rodas, mas imagina uma pessoa que precisa de se locomover de cadeira de rodas numa situação que eu tenho visto. É penoso e entra governo, sai governo, promete, não consegue reverter esse quadro. O que vem a provar que a questão toda não é só uma questão econômica, é uma questão também de vontade política de fazer. De vontade política e de determinação. Determinação, tá certo. Luiz, qual o teu maior sonho depois de tudo isso? O meu maior sonho agora é sentar, escrever um livro, conseguir transformar o que é importante em interessante. Se eu conseguir fazer isso e mostrar para as pessoas que uma pessoa que nasceu de um sonho, de uma coisa com quase nada, que não tinha segurança de atravessar uma rua e hoje atravessa qualquer oceano para ir para os lugares mais longínquos, mais distantes, eu estou indo, não nesta viagem, mas eu estou planejando uma volta ao mundo completa. Por que eu conheço vários países do mundo e não fiz uma volta ao mundo? Porque eu vou pontualmente num continente e volto. E eu estou planejando uma volta ao mundo completa para passar de 40 a 50 dias pisando em todos os continentes e tomando banho em todos os oceanos numa só viagem. Luiz Tadeu, muito obrigado pela sua participação aqui no Visual. Você é credenciado a encorajar outras pessoas a fazer esse tipo de coisa, porque você realmente tem a experiência e tem a vontade de seguir em frente com esse tipo de projeto. Muito obrigado. E eu gostaria só de concluir aqui dizendo o seguinte: ter problemas na vida é inevitável, deixar-se abater por eles é opcional. Todo mundo tem problema. Agora, se você deixar o problema tomar conta de você, a opção é sua. E o Visual fica por aqui. Pelo nosso WhatsApp, você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anota aí o número 021 974 522 300. Obrigada pela companhia. Tchau.